Olá, bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa EBD. É nesse novo formato, né, que tem ocorrido aos sábados, uma aula um pouquinho mais curtinha, falando sobre temas e assuntos que são relevantes para esse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, de afastamento, de luto. Então, a ideia da EBD nesse tempo é poder trazer uma palavra de consolo para vocês, para os nossos irmãos e para outras pessoas também que possam vir a acessar esse vídeo em algum momento da sua vida. Bom, hoje o nosso tema é sobre por que devemos expressar os nossos sentimentos, especificamente o sentimento da saudade. Como que a gente pode fazer isso de uma maneira saudável? Qual a utilidade disso? Por que a gente deveria, sim, aprendermos a nos expressar de acordo com aquilo que as Escrituras nos ensinam? A gente vai ver isso a partir de um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 7. O nosso texto base, o enfoque dele é principalmente no versículo 7, mas a gente vai ler alguns versículos antes, só para a gente entender um pouquinho do contexto do que está acontecendo aqui. Então, vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 7, dos versos de número 5 até o verso de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Porque quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por dentro, temores. Lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Então nós já temos falado um pouquinho sobre esse assunto, né? Nós já vimos que no primeiro capítulo dessa mesma epístola, Paulo fala sobre o porquê Deus nos consola. E isso não é algo que nós devemos guardar só para nós mesmos, mas a consolação que nós recebemos de Deus, ela nos capacita a consolar outras pessoas. Basicamente, Paulo está dando continuidade a, a esse tema da consolação, mas agora em uma situação específica. Paulo relata que enquanto ele estava na Macedônia, eles estavam passando por muitas dificuldades, Paulo estava muito preocupado. Inclusive, uma das preocupações de Paulo era a respeito da própria igreja de Corinto, que, devido às situações, todo o contexto que motiva Paulo a escrever essa carta, estava deixando ele muito preocupado em relação a essa igreja. Só que algo muito interessante acontece. Nesse período que ele estava na Macedônia, a palavra nos diz que ele estava passando por lutas, por temores, mas algo aconteceu. O que aconteceu? Tito chegou. E ele diz que a chegada de Tito, ela trouxe consolo para ele. Isso é muito interessante, isso é um primeiro ponto que eu queria tratar aqui com vocês. Deus muitas vezes nos consola através de outras pessoas. Deus usa seres humanos para nos trazer esse consolo. E às vezes Deus pode nos usar também para consolar a vida de outras pessoas, como acontece nesse momento. Aquilo que traz consolo para Paulo no meio da sua tribulação, no meio da sua dificuldade, é a chegada de Tito. Tito chegando traz ânimo, traz renovo ao coração de Paulo, que estava abatido, estava preocupado. Então, muitas vezes nós precisamos ficar atentos, porque em alguns momentos desejamos ser consolados por Deus, e Deus está enviando o seu consolo através de pessoas que Ele tem colocado na nossa vida. E devemos estar atentos também para os momentos em que nós podemos ser enviados por Deus para consolar outras pessoas, assim como foi o caso de Timóteo consolando Paulo. Mas o motivo específico pelo qual Paulo se sente consolado com a chegada de Timóteo é por causa das notícias que ele havia trago da igreja de Corinto. E essas notícias, perceba, Paulo vai dizer, veja aqui, não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que ele recebeu de vocês. Ou seja, Paulo foi consolado pela chegada de Timóteo, que por sua vez foi consolado pela igreja de Corinto. Lembram daquilo que a gente falou sobre o primeiro capítulo? Deus nos consola para que possamos consolar outros.
Tito foi consolado pela igreja de Corinto e agora com a sua chegada ele consola a Paulo. E um dos motivos que faz com que Tito gere esse consolo a Paulo é justamente o que ele relata a respeito daquela igreja, né? De que eles estavam com saudade de Paulo, eles expressaram esse sentimento, eles choraram, eles demonstraram zelo, e isso trouxe alegria ao coração de Paulo. Essa demonstração desse sentimento, essa demonstração desse carinho da igreja para com o seu plantador ali, né, que foi o apóstolo Paulo, ela é muito importante. E nós precisamos aprender a demonstrar os nossos sentimentos. Muitas vezes, a nossa demonstração de saudade por um irmão que está sumido, já tem um tempo que não aparece, pode ser, sim, usado por Deus para trazer um consolo a um coração. Você se aproximar, você falar para alguém o quanto essa pessoa é querida para você, você falar para alguém o quanto essa pessoa é importante para você, o quanto você a estima, o quanto você gosta da presença dela, o quanto você sente saudade dela. Isso muitas vezes nos traz consolo, isso muitas vezes nos traz alegria, isso muitas vezes renova o nosso coração. E a palavra de Deus, ela nos diz, ela nos ensina justamente a expressarmos os nossos sentimentos de maneira piedosa, né? Não apenas sentimento de saudade, mas sentimento de alegria, de companheirismo, de várias outras coisas que a gente pode expressar para os nossos irmãos, para os nossos companheiros de caminhada, para os nossos companheiros de ministério, que muitas vezes vai trazer um consolo para a vida deles. Então, nós precisamos aprender a demonstrar isso. A Bíblia tem um livro, inclusive, que nos ensina a demonstrarmos os nossos sentimentos de maneira piedosa, é o livro de Salmos. O livro de Salmos, nós encontramos ali várias demonstrações de como o ser humano se expressa diante de Deus em diversos momentos da sua vida, em momentos de alegria, em momentos de tristeza, em momentos de angústia, em momentos de júbilo e exaltação. Então, Salmos é uma escola para nós. Nós precisamos aprender a meditar na palavra de Deus para que nós possamos, então, aprender a nos expressar diante de Deus quando nós estamos passando por um momento de luto, de sofrimento, por um momento de lamentação, né, por um momento onde nós somos perseguidos ou por um momento onde a gente está desanimado. E também precisamos aprender naqueles momentos em que nós estamos com tudo, né, com vontade, chamando os outros para louvar ao Senhor, a gente está alegre, a gente reconhece a bondade de Deus, a gente reconhece o poder de Deus. Então, nós precisamos aprender a agir dessa maneira, a demonstrar os nossos sentimentos, porque muitas vezes eles podem ser o instrumento que será usado pelo Senhor para poder consolar a vida de outras pessoas, para trazer ânimo para a vida daqueles que estão abatidos, para trazer aquele calorzinho no coração, sabe? Quando você recebe aquela mensagem, aquela ligação de alguém que te diz assim, cara, como eu tô com saudade de você, como eu sinto falta das nossas conversas, como eu sinto falta da gente trocar uma ideia, como eu sinto falta da sua presença. Poxa, que saudade, meu irmão. Como eu amo você, como eu me alegro com você, como eu tenho sentido a sua ausência. Ela tem feito muita falta. Então, é um ciclo, e isso se torna um ciclo, né? Se torna um ciclo. Assim, Tito, perdão, foi consolado pela igreja de Corinto. Tito, então, consola Paulo com a sua chegada. E Paulo tem condições de consolar outros irmãos. Isso é sempre essa roda, né? Ela é muito bacana, porque ela sempre vai girando. Sempre que nós demonstramos esses sentimentos, sempre que nós consolamos os nossos irmãos, essa roda vai girando. E isso vai sempre sendo entregue, vai sendo derramado para o outro, para abençoar o outro. Enquanto as outras pessoas vão nos abençoando, nós vamos abençoando aqueles que precisam e estão perto de nós, para que nós possamos exercer esse papel de sermos consoladores, né? Então, é isso que eu tenho para falar com vocês hoje. Uma aula um pouquinho mais curtinha, apenas 10 minutinhos. Mas que Deus aplique essa palavra ao seu coração, meu irmão, e que nós possamos aprender a nos importarmos, inclusive a vivenciarmos
isso como igreja, né, nos importarmos com o nosso irmão que está sumido, o nosso irmão que está passando por uma dificuldade, aquela pessoa que naquele momento está um pouquinho desanimada. Muitas vezes a demonstração do nosso carinho por essa pessoa, da saudade, do amor, da estima que nós temos por ela, pode ser um instrumento usado por Deus para o consolo dela. É isso, gente. Um grande abraço. Que Deus te abençoe e até semana que vem com mais uma aula. Tchau, gente. Um beijão e um abraço. Até a próxima.